E aí a gente tem jurídico, e a gente conversou com o pessoal falou assim, cara, eu não sei o que vocês vão fazer aqui. Porque a própria prática política nossa começa a ficar comprometida. Pô, quem acompanha o MBL News sabe que a gente é super solto, a gente faz piada, a gente brinca. Eu tô todo travado aqui. Também, né? Assim, olha, eu sou normalmente mais sóbrio, mas eu tô até com receio, porque às vezes a gente fala uma coisa e daqui a pouco tem gente aí que tá com uma lupa e vai dar, vocês falaram isso, vocês são racistas, são machistas, vocês são extremistas, vão matar os outros. É difícil, e eu fico também pensando o seguinte, toda essa cultura de podcast, de análise, enfim, informal de política, misturando política com entretenimento, se tornou uma coisa tão forte aqui no Brasil, ela está ameaçada também de acabar. Por quê? Os caras que estão... Alguém, por favor, devolva o pimba imbecil do Ira do Leão Homem. Assim, apaga, devolve o superchat que ele mandou, por favor. Esse idiota, bane ele aí do canal. Nossa. Você tá vendo o que a gente tá falando, cara? E você vai dizer uma coisa dessa? Assim, isso provavelmente é um cara deles aqui escrevendo merda. E assim, esse é o idiota que quer fazer piada e não entende o momento. O momento não é de piada. O último que fez uma piada débil mental foi a porra do Adrilles. Pois é. Então, sim, o que a gente vai falar, cara? O que a gente fala? É uma situação ridícula, uma situação de assédio, né? E assim, a violência política no Brasil, ela não é assim... o Brasil é um país onde a violência política viceja. Ela não é física, ela tá no campo... Isso. Mas assim, você tem algum tipo de violência política, por exemplo, nos enfrentamentos de milícia com polícia, que isso existe no Rio de Janeiro, que é a imposição de um poder paralelo, poder do tráfico também. A gente pode falar que existe um pouco de violência política perpetrado por grupos de esquerda, movimentos sociais de esquerda. Isso é meio claro. Ontem mesmo estava tendo um protesto no Rio de Janeiro que movimentos de esquerda estavam indo pro conflito com a polícia. A polícia, aqui em São Paulo, tem todo um departamento de inteligência que investiga movimentos sociais, em especial os de esquerda, porque eles cometem atos violentos. Então, assim, existe, mas não é conosco. Sim, lógico. Né? E a coisa é muito louca. Conosco tem que vir com essa conversinha mole do tipo, não, vocês botaram um soldado espartano, então vocês são antidemocráticos. E assim, tem um detalhe óbvio para qualquer um que esteja analisando a história dos últimos anos. O MBL foi responsável, junto com outros movimentos, de organizar as maiores manifestações do mundo. A gente reuniu milhões de pessoas. Não foram milhares nem centenas de milhares, foram milhões de pessoas no meio da rua. Se o MBL fosse extremista, o Brasil tinha entrado numa convulsão social que ia dar uma guerra. Porque eram milhões de pessoas. Você imagina um movimento extremista atiçando milhões de brasileiros à violência, como a gente tinha nas nossas mãos, no nosso megafone, milhões de pessoas. E, ao contrário, a gente fez aquelas manifestações e não deu nada. Nós reunimos milhões de pessoas nas ruas e não tinha um ato de violência. E a criança de 10 anos com a velhinha de 70 anos. E a famílias. A gente gravava os nossos vídeos, eu bem me lembro disso, pedindo, vão com a família num dia de domingo, vocês não têm trabalho, vão, a manifestação é pacífica. Todas as vezes a gente falava que a manifestação é pacífica. Então como é que um movimento desse, cara, pode ser extremista? Como é que um movimento que fez isso pode ser um movimento de pessoas que estão incitando o assassinato dos seus adversários políticos? Então, assim, é óbvio que o que acontece? Ninguém que tá debatendo acredita no que tá falando. Sim. As pessoas estão mentindo, cara. Elas estão fingindo. É uma impostura existencial. O cara está fingindo que ele está com medo, está fingindo que fulano é nazista, está fingindo que fulano é perigoso, está fingindo que fulano é extremista. Essa é real. Eles estão fingindo porque eles querem nos prejudicar. E assim, se fosse possível para essas pessoas, o MBL fecharia as portas de vez amanhã, fecharia hoje, fecharia aqui. Elas não querem a existência do movimento. O movimento prejudica essas pessoas todas. Sabe por quê? Porque quando vem certos acordos, quando vem certas coisas, a gente é o primeiro a denunciar. Quando o Bolsonaro traiu toda a direita brasileira, quem é que estava na linha de frente para denunciar? Era o MBL. Então por que os bolsonaristas, por que o Eduardo Bolsonaro foi lá tentar caçar o Kim? Porque ele é nazista? Ele acha... Cara, o Bolsonaro tá acostumado com a direita. Ele acha que o Kim é nazista? Claro que ele não acha nada. Ele quer simplesmente prejudicar o cara, porque ele sabe que o MBL é uma opção de poder a ele. Ele tem consciência disso, ele sabe que quando o Bolsonaro passar,
vai ser o movimento nosso que vai carregar o estandarte da direita na frente de todo mundo. O que hoje, infelizmente, esse estandarte é carregado por esse idiota chamado Bolsonaro, o pai dele. Quando a Vera e outros jornalistas vêm dizer, não, por quê? Oh, eu estou com medo, porque eles vão fazer... Isso não é verdade, é porque eles querem uma outra composição. Ou com antigos remanescentes do PSDB, ou com o lulismo que volta aí com uma cara, digamos assim, democrática. Mas eles querem uma composição que a gente não quer, mas a gente tem liberdade de não querer. A gente tem liberdade de combater o bom combate, de botar o dedo e dizer, não, isso tá errado. Por exemplo, a gente tem liberdade de dizer a oposição do PSDB ao PT durante todos esses anos foi uma posição fraca, que nunca resultou em nada, porque o PSDB perdeu todas as eleições. A gente não pode dizer isso? A gente não pode dizer que todos os partidos tradicionais vivem nas eleições comprando voto e colocando a máquina do dinheiro para comprar o voto, não seu, você está nos assistindo, mas comprar o voto pobre e distorcer toda a representação democrática no Brasil. A representação democrática no Brasil é toda distorcida pela compra de voto. E ninguém quer falar. Quer dizer, para os democratas de ocasião, isso aí faz parte da vida. Não, pelo contrário. É quase celebrado como se fosse assim, isso é parte de um sistema que tem os seus defeitos. Veja só, nós podemos corrigir aos poucos esses defeitos, como se isso não fosse parte da própria farsa que é o sistema do jogo democrático no Brasil, que é um jogo absolutamente farsesco. Exato. E não é porque a gente quer... E aí merece uma explicação. Não é que a gente quer derrubar a democracia representativa. É uma farsa e vamos instituir a ditadura do Renan. Não. A gente quer melhorar o sistema democrático brasileiro. A gente quer melhorar a representação. E a gente tem consciência, todo mundo tem consciência. E o brasileiro tem consciência. De que se você é um vereador e você está indo numa comunidade e comprando o voto de líderes comunitários, o teu voto está sendo distorcido. Não há representação democrática correta, porque você está distorcendo. E aí fica muito fácil fazer um discurso água com açúcar, um discurso que não diz nada, um discurso aideológico, como a gente vê em todos esses partidos, cara. Os partidos são gigantes e não tem discurso, e ninguém sabe o que eles defendem. Aí eles fazem um discurso assim, aideológico, brando, falando obviedades. Por que eles fazem isso? Porque eles podem. Educação, saúde e segurança. O povo quer comida no prato. Ninguém mais aguenta essa insegurança. O hospital, a fila. Eu preciso de imposto menor, emprego, decência. É disso que a gente quer. Vamos mudar o que tá aí. Qualquer campanha política é isso. Exato. Coisas genéricas e vazias. Porque o cara não precisa de apoio, porque o cara tem dinheiro. Esse é o ponto. Ele não precisa de apoio porque ele tem um dinheiro. Porque se tirasse dele todo o dinheiro, se tirasse o fundão, se tirasse o fundo partidário, eleitoral, se tirasse o dinheiro roubado, se tirasse o dinheiro e fosse o cara aparecer sem dinheiro, sem máquina, sem nada, é ele. Ele não teria 50 votos. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Real.